Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Harrison e este é o quinto vídeo da nossa playlist sobre a teoria temática da gramática gerativa, que é uma teoria que lida com o papel do léxico, das informações semântico-lexicais para a construção das sentenças, para a sintaxe. No último vídeo, entre outras coisas, nós falamos sobre qual é o princípio da gramática universal que rege, ou que regeria, por hipótese, a atribuição de papel temático, a atribuição das funções semânticas aos argumentos. Esse princípio é o critério temático, que tem duas partes. Segundo ele, todo papel temático deve ser atribuído a um e somente um argumento, e todo argumento deve receber um e apenas um papel temático. Qualquer violação dessas duas condições tornaria a sentença agramatical. E nós vimos, também no último vídeo, vários casos, várias situações em que uma sentença é gramatical ou agramatical, porque ela está atendendo ao que diz o critério temático ou porque ela está deixando de atender aquilo que manda o critério temático. Nesse vídeo nós vamos ver mais alguns casos que nós não abarcamos no último vídeo. Por exemplo, se nós pegarmos uma sentença como quem João gosta de Maria? Essa sentença é ruim, ela é agramatical. Então, ela deve estar violando algum princípio ou algum parâmetro, algum princípio da gramática universal ou algum parâmetro específico do português. Então vamos ver se o que ela está violando é o critério temático. Antes de qualquer coisa, nós precisamos deixar claro qual é o dado do qual nós estamos falando. Nós estamos falando dessa sentença aí, em que todos esses elementos estariam na mesma oração, na mesma frase. É diferente, por exemplo, de uma sequência do tipo quem João gosta de Maria. Essa sequência é boa, mas notem que esse quem agora está fora da oração. É como se houvesse uma outra oração elíptica, em que o restante da oração foi apagado e só ficou quem, e depois uma segunda oração. São coisas diferentes. 2 é uma sequência boa, mas 1 é agramatical. E a nossa pergunta é, por que é que a sentença 1 é agramatical? Vamos olhar para a quantidade de papéis temáticos disponíveis e de argumentos presentes na sentença. Com relação aos papéis temáticos, nós temos aí o verbo gostar. Esse verbo gostar tem 2 papéis temáticos para atribuir. Quem gosta de alguém. Então nós precisamos de um gostador e um gostado, de um experienciador e de um elemento que seja o alvo dessa atenção, a direção dessa atenção. O objeto estativo é um nome que a gente poderia dar a esse papel temático. E a quantidade de argumentos? Quantos argumentos nós temos aí? Nós temos João, nós temos o quem e nós temos o Maria ou de Maria. Depende de como nós computarmos aí. E lembrem-se que nosso critério temático diz que todo papel temático deve ser atribuído a um e somente um argumento, e todo argumento deve receber um e apenas um papel temático. E é por isso que a sentença vai ser ruim. Intuitivamente, a gente olha para a sentença, não, por causa desse quem a mais. Na verdade, não é exatamente pelo quem a mais. É por haver um argumento a mais, qualquer que seja ele. Vamos ver como seria a atribuição de papéis temáticos, então. Nós temos 2 papéis temáticos para 3 argumentos e nessa situação sempre vai acontecer uma violação do critério temático. Em qualquer cenário que nós cogitarmos, vai continuar havendo uma violação do critério temático. Por quê? Uma primeira situação que nós podemos imaginar. O papel temático de experienciador pode ser atribuído ao argumento João e o papel temático de objeto estativo poderia ser atribuído ao argumento quem. Professor, mas não é o quem que recebe esse papel. Não, estamos vendo cenários, vamos ver vários cenários possíveis. Afinal de contas, nós não sabemos, de fato, apenas olhando para a sentença, qual argumento recebeu e qual argumento ficou sem receber. Uma possibilidade seria essa. Nesse cenário, nós temos uma clara violação da segunda parte do critério temático. Por quê? Porque nós vamos ter uma situação em que nem todo argumento recebeu um e apenas um papel temático, que é o argumento Maria. Mas nós podemos pensar em outro cenário, que é provavelmente aquele que a maioria de vocês pensou imediatamente. Um cenário em que o papel de experienciador é atribuído a João e o papel de objeto estativo é atribuído a Maria. Nessa situação, agora é o argumento quem que fica sem receber papel temático. Então isso é uma violação da cláusula do critério temático que diz que todo argumento tem que receber um papel temático. Quem ficou sem papel temático aí?
Mas podemos, então, atribuir algum papel temático a esse quem. Por exemplo, o papel de experienciador poderia ser atribuído a esse quem. O quem agora expressa a pessoa, o ser que gosta de Maria. Mas nessa situação, agora o argumento João é que ficou sem papel temático, novamente violando a segunda parte do critério temático. Mas então a faculdade da linguagem, a gramática, poderia resolver essa situação da seguinte maneira. Atribui o papel de experienciador a João, atribui também o papel de experienciador a quem e atribui o papel de objeto estativo a Maria. Qual o problema agora? Com relação à segunda parte do critério temático, as coisas foram resolvidas. Cada argumento está recebendo um papel temático. Mas agora nós temos um problema na primeira parte, porque não estamos mais cumprindo a exigência de que todo papel temático deve ser atribuído a um e somente um argumento. Há um papel temático aí atribuído a 2 argumentos. E uma outra situação, não, nós poderíamos atribuir experienciador a João e atribuir objeto estativo a quem e a Maria. Novamente, nós temos um único papel temático atribuído a 2 argumentos. Mais um cenário, não, a gente atribui experienciador a quem e objeto estativo a João e objeto estativo também a Maria. Novamente, mais uma vez, uma violação da primeira parte do critério temático. Nós temos um papel temático, objeto estativo, atribuído a mais de um elemento, contrariando o que diz o critério temático. Então, não importa qual seja a atribuição específica efetiva dos papéis temáticos, sempre vai haver uma violação, ou por um argumento ficar sem papel temático, ou por um papel temático ser atribuído mais de uma vez. Vamos para outra sentença, então? A sentença 3. Pedro se cortou. Ora, essa sentença aí é um daqueles casos em que nós estamos acostumados a dizer que Pedro pratica e sofre ação. Ele tem 2 funções semânticas aí. Ele é o praticante da ação de se cortar e ele é o paciente da ação de se cortar. Mas como é que a gente vai lidar com esse dado? Porque essa sentença é boa. Por que essa sentença é boa se o mesmo elemento está recebendo 2 papéis temáticos, o de paciente e o de agente? Essa sentença, a princípio, deveria ser ruim, deveria ser gramatical. Mas não, isso na verdade é um equívoco nosso, nós estamos misturando as coisas. Notem, nessa sentença existem 2 papéis temáticos, o verbo cortar expressa um evento em que há um cortador e um cortado, alguém corta algo, então nós temos um agente e um paciente, mas essa sentença possui 2 argumentos. Nós temos o argumento Pedro, mas temos um outro argumento que é o pronome se. Se é um pronome. Um pronome substitui um sintagma nominal. Esse pronome é um argumento de cortou. Então nós temos 2 papéis temáticos e 2 argumentos. Assim, muito facilmente a gramática pode atribuir o papel de agente a Pedro, por exemplo, e o papel de paciente a o si. E aqui é importante a gente perceber isso. Papel temático é uma propriedade de expressões linguísticas, é uma propriedade de palavras, de sintagmas, não é uma propriedade dos seres fora da linguagem. Os seres fora da linguagem são uma coisa, os elementos linguísticos dentro da linguagem são outra coisa. Então, por exemplo, quando dizemos Pedro se cortou, nós estamos falando sobre uma pessoa. Uma pessoa no mundo real ou até no mundo imaginário, numa história de ficção, num romance, nós podemos falar de um Pedro. Ele continua sendo uma pessoa, mas ele é uma pessoa ou no mundo real ou no mundo imaginado. Se essa pessoa se cortou, significa que esta pessoa é simultaneamente agente e paciente do evento no mundo cortar. Mas como é que esse fato é codificado linguisticamente? Nós temos uma palavra, um sintagma, um elemento linguístico, João, e nós temos um outro elemento linguístico que é o si. Então, do ponto de vista linguístico, a expressão João recebe um papel temático, a expressão si, o pronome si, recebe outro papel temático e, por outras características da língua, esse si é interpretado como correferente da palavra João. As 2 palavras apontam para o mesmo ser no mundo, mas o papel temático não é atribuído diretamente a esse ser, é atribuído a esses elementos linguísticos dentro da sentença que realizam determinadas funções sintáticas e semânticas. Vamos para mais um exemplo, que é, em 4, comprou. Essa sentença é agramatical. Professor, é agramatical? É. Você vai ver por quê.
Aguarde e confie. Então essa sentença é agramatical. Por que ela é agramatical? Porque o verbo comprar tem dois papéis temáticos. Um papel temático de agente e um papel temático de paciente. Cada um desses papéis tem que ser atribuído a um argumento, e apenas um argumento. Quantos argumentos vocês estão vendo aí nessa sentença? Se você não bebeu muito, você não está vendo nenhum argumento. Então nós temos uma ausência de argumentos. Mas o critério temático continua valendo. E, pelo critério temático, o papel de agente e o de paciente precisam ser atribuídos a algum elemento. E nessa sentença, essa atribuição falha, porque não existem argumentos. Então isso seria uma violação da primeira cláusula do critério temático, que diz que todo papel deve ser atribuído a um e somente a um argumento. Na sentença, nós não temos isso. 2 papéis temáticos não foram atribuídos a ninguém. Curiosamente, nós não temos nenhum problema com a segunda parte do critério temático, porque todo argumento deve receber um e apenas um papel temático, mas como não existe nenhum argumento, não existe nenhuma violação a essa segunda parte. Mas, professor, eu acho que essa sentença é boa. E, de fato, nós temos aqui um problema teórico e descritivo, porque comprou é agramatical. É uma sentença que viola princípios da gramática, da faculdade da linguagem. Mas os falantes consideram essa sentença como aceitável. Eles consideram essa sentença como boa. Todos nós consideramos essa sentença como boa. Por exemplo, nesse diálogo, João comprou uma lancha? Comprou. Esse comprou aí é perfeitamente aceitável. É uma boa resposta a esse diálogo. Como é que a gente explica isso? A gente explica isso apontando que nós temos 2 coisas diferentes, 2 construções sintáticas diferentes que parecem ser a mesma coisa, mas não são. De um lado, nós temos comprou, sem nenhum argumento, para receber os papéis temáticos, mas de outro, nós temos um outro comprou com 2 argumentos. 2 argumentos nulos, 2 argumentos não pronunciados. No contexto desse diálogo, nós entendemos que esse comprou significa ele comprou isso, João comprou uma lancha. Mas notem, a nossa intuição diz que essa sentença é boa porque há argumentos implícitos, argumentos nulos. Mas como é que a gramática, como é que a faculdade da linguagem lida com isso? Como é que nós explicitamos isso de modo preciso teoricamente? A ideia é que um argumento nulo é de fato um argumento real. Existe algum elemento linguístico que está nessa sentença, ou seja, existem pronomes não pronunciados, pronomes que têm propriedades sintáticas, têm propriedades semânticas, mas não têm propriedades fonéticas, que estão presentes na representação sintática dessa sentença, recebem papel temático e fazem com que essa sentença esteja em conformidade com o critério temático. Ou seja, são os nossos pronomes nulos, os nossos prozinhos que nós vimos na playlist de Teoria X+, que na representação arbórea dessa sentença ficariam ocupando as posições de argumento externo e argumento interno do verbo comprar. Nessas posições, eles recebem papel temático e participam das outras funções sintáticas dessa sentença. Ou seja, existe a sentença 4, que é a gramatical, sem argumentos, e existe uma sentença 5 que tem argumentos, mas que parece igual com a sentença 4, porque esses argumentos são nulos. Então, nós vamos ter em 5 2 papéis temáticos, agente e paciente, e vamos ter 2 argumentos, um prozinho e outro prozinho. Prozinho é o nome certo, tá? Prozinho não é diminutivo carinhoso, é little pro, porque existe um outro tipo de pronome que é o big pro, que tem outras propriedades sintáticas, mas isso não é um tema para esse momento. A ideia é que o papel temático de agente, então, vai ser atribuído a um desses pronomes nulos e o papel temático de paciente vai ser atribuído a outro desses pronomes nulos. Isso vai fazer com que a sentença 5 esteja plenamente de acordo com o critério temático. Todo papel temático foi atribuído a um e somente um argumento, e todo argumento recebeu um e apenas um papel temático. Nesse vídeo ficamos por aqui, porque essa gravação já tem mais de 30 minutos e metade dela, pelo menos, é com o cachorro do vizinho latindo. No próximo vídeo nós continuamos falando sobre a teoria temática. Até a próxima e Deus abençoe vocês.